Aconteceu que, estando Samuel envelhecido, colocou seus filhos como juízes sobre Israel. O nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abias. Estes eram juízes em Berseba, mas seus filhos, Joel e Abias, não seguiram os caminhos de seu pai. Pelo contrário, voltaram-se para a ganância, permitindo-se serem subornados e corrompendo a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Ramá para ver Samuel. Disseram a ele: Eis que envelheceste e teus filhos não andam em teus caminhos. Agora, portanto, constitui-nos um rei para nos julgar, como tem todas as nações. No entanto, essa proposta não agradou a Samuel, como diz a palavra. Samuel orou ao Senhor e o Senhor respondeu: Samuel, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Samuel tinha cerca de 60 anos e toda a sua vida tinha sido dedicada a julgar Israel. Possivelmente estava fisicamente afetado devido à dura vida de serviço. Ele já era idoso, como a palavra menciona que estava envelhecido. Este episódio evoca lembranças de situações semelhantes, como a narrativa relacionada a Eli, que foi o primeiro mentor de Samuel. Eli também tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 homens eram corruptos, repetindo o mesmo padrão. Joel e Abias eram gananciosos, injustos e cobiçosos, totalmente opostos ao pai deles, Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, lemos o seguinte: Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, a quem oprimi, ou de quem recebi suborno para fechar os olhos? Restituirei a você. Era evidente que, apesar de ser um homem justo, Samuel tinha uma falha. Ele era cego em relação ao comportamento de seus filhos. Atualmente, vemos que os pais também desconhecem o estado de seus filhos. Dificilmente alguém se torna corrupto quando está no poder se antes de alcançá-lo não é perverso de coração, mas sim justo perante Deus. A situação é diferente. Possivelmente Samuel, devido ao seu árduo trabalho servindo a Israel, não chegou a conhecer intimamente seus 2 filhos. Do contrário, jamais os teria colocado à frente da nação. Samuel estava ignorante em relação à realidade de seus 2 filhos, embora essa ignorância fosse por necessidade condenável. A primeira responsabilidade dos pais é fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que seus filhos sejam como Deus deseja. Antes de salvar o mundo, cuide de salvar aqueles que estão em sua casa. Sempre dizemos e continuaremos dizendo que há muitas pessoas que querem alcançar todas as nações, dizendo: Senhor, envia-me aqui, envia-me lá. Quero pregar o Evangelho. Mas se você não é capaz de pregar o Evangelho aos seus vizinhos, em sua cidade, em seu município, ao vizinho do apartamento que ouve música alta, se você não é capaz de pregar o Evangelho a alguém que você não gosta, como pode esperar pregar às nações se não está disposto a pregar àqueles próximos a você, ao seu próximo? Portanto, a primeira responsabilidade dos pais é fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que seus filhos sejam como Deus deseja, antes de salvar o mundo. Antes de pregar ao mundo, pregue primeiro aos seus filhos. As prioridades nesse caso são uma questão importante, sempre de acordo com o verdadeiro sentido de santidade. Muitos pensam que servir ao Senhor é se lançar a converter este mundo, deixando de lado suas prioridades diante de Deus. Muitas pessoas pregam muito, mas não são capazes de pregar para seus cônjuges, para seus filhos, para aqueles próximos a eles. Más decisões trazem consequências terríveis, e isso é verdade, como pode ser lido a partir dos versículos 4 e 5 de 1 Samuel. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Ramá para ver Samuel. E disseram a ele: Eis que envelheceste, e teus filhos não andam em teus caminhos. Portanto, constitui-nos agora um rei que nos julgue, como tem todas as nações. A consequência direta do serviço dos filhos de Samuel, para a vergonha do próprio Samuel, que os havia colocado nesse cargo, foi que os anciãos de Israel, aproveitando essa situação, pediram um rei.
Por que queriam um rei quando por muitos anos Israel tinha sido governado por juízes? Essa pergunta pode ser respondida ao examinarmos a história em Josué, capítulo 12, versículos 7 a 24. Ouça, ponha-nos um rei. Como Israel sempre estava cercada e rodeada por povos inimigos e todos tinham um rei, a ideia era seguir o que as outras nações faziam. Esse desejo de ter um rei era legítimo, mas inicialmente não era contrário à vontade de Deus, como mencionado em Deuteronômio 17:14. Deus permitia que tivessem um rei, mas o escolhido deveria ser alguém que ele escolhesse, entre os próprios irmãos de Israel. Não seria permitido colocar um estrangeiro como rei. Entretanto, o problema estava no motivo pelo qual desejavam um rei. Em 1 Samuel 8:20, os anciãos disseram: "Seremos como todas as nações, e nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará nossas guerras." Eles buscavam um rei humano que os levasse à vitória sobre as nações, em vez de confiar nas guerras de Deus. Israel buscava um rei humano para satisfazer seus desejos, querendo atribuir o mérito das vitórias a esse rei em vez de dar a glória a Deus. Ao fazer isso, estavam rejeitando o Senhor que os havia libertado de seus perseguidores e inimigos. Deus responde a Samuel dizendo que o povo não o rejeitou, mas sim a Deus. Tinham rejeitado Deus como rei, optando por um líder humano. Essa decisão reflete a tendência humana de confiar mais no visível e tangível do que na soberania divina. Deus deseja o melhor para nós, mas ao nos conceder livre arbítrio para escolher, cabe a nós decidir se queremos ser governados por Deus ou se preferimos nos governar. A atitude de Israel, nesse caso, foi insensata até certo ponto. Apesar de o Senhor ter pessoalmente conduzido batalhas a favor de Israel e lhes concedido vitórias contínuas, Josué 10:14, 1 Samuel 7:10, eles rapidamente esqueceram dessas bênçãos. As vitórias de Israel sempre estavam fundamentadas na santidade e na realização da vontade de Deus. Era quando Israel se arrependia que o Senhor agia em seu favor. No entanto, a Israel pouco importava a vontade de Deus. Eles simplesmente buscavam vitórias sem considerar as condições. Queriam viver livres da opressão de seus vizinhos, sem compreender que, quando viveram sob opressão, foi porque Deus os castigou por sua desobediência. Israel não compreendeu que não foram libertados por sua própria força nem por seus líderes, mas pela palavra de Deus, por sua misericórdia e compaixão para com eles. Entretanto, agora Israel desejava viver de costas para tudo isso e rejeitava o castigo e a correção de Deus. Queriam ser como qualquer outra nação ímpia da terra, sucumbindo à tentação de se tornarem mundanos. Esse mesmo padrão se repete com aqueles que, se autodenominando crentes, buscam conformar-se ao mundo e se afastam do chamado de Deus. Assim como Israel, muitos se deixam levar por desejos mundanos, rejeitam a correção do Senhor e buscam sua própria autossatisfação. Às vezes, em vez de aceitar a correção de Deus, caímos em críticas, murmurações, orgulho e rebeldia. A Escritura nos exorta a não nos conformarmos com os desejos que tínhamos antes de conhecer a Deus, mas a vivermos em santidade em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1:14-17. Assim como Israel foi chamado por Deus para ser uma nação santa, os crentes também foram chamados a viver em santidade, afastando-se das motivações e atitudes do mundo depravado que os cerca. Não fomos chamados para conquistar o mundo, mas para nos guardarmos dele e vivermos de acordo com a santidade que Deus nos chamou. Assim como Israel rejeitou o chamado de Deus para ser uma nação santa e separada, os crentes por vezes sucumbem à tentação de se conformar ao mundo em vez de preservar a santidade que Deus exige. Também para ver a salvação dos justos que vem do Senhor, porque Ele é a fortaleza deles no tempo de angústia, como expresso no Salmo 37. As batalhas que iremos travar não são nossas, nem são conduzidas por líderes humanos à maneira de reis. São as batalhas do Senhor. Portanto, isso implica que devemos nos submeter à vontade de Deus e exaltar o seu nome. É necessário que ele cresça
e que nós diminuamos, lembrando as palavras de nosso irmão João Batista: a glória é somente para ele, não para nós. O povo de Israel, neste trecho, parece desejar a glória para si mesmos. Eles querem um rei que lute por eles, assim como seus vizinhos. Argumentam que seus inimigos têm reis e, portanto, eles também devem ter um. Isso revela uma falta de dependência em Deus. Em vez de confiar nele, desejam um líder terreno. Às vezes pedimos coisas que são essencialmente corretas, mas por trás dessas petições podem haver motivos incorretos. Ao contrário de Israel, às vezes, para o nosso bem, Deus não concede essas petições porque examina nossos motivos. Portanto, é crucial examinar nossas motivações ao buscar algo do Senhor. Quais são os motivos pelos quais buscamos a Deus? Jesus também experimentou pessoas que o seguiam por diversos motivos, como a expectativa de receber algo em troca, por curiosidade ou pelos milagres que ele realizava. Alguns esperavam libertação da opressão romana, não reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. De maneira semelhante, às vezes buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, por nossas necessidades ou desejos. Mas a pergunta importante é se estamos dispostos a nos entregar completamente a Ele. Buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode fazer por nós, ou buscamos um relacionamento genuíno com Ele, reconhecendo sua soberania e buscando sua glória acima de todas as coisas? A resposta a essa pergunta depende de cada um de nós. Agradeço sinceramente por ter chegado até aqui e espero que a história de Samuel e seus filhos sirva como inspiração para permanecermos firmes no caminho da obediência à palavra de Deus. Que possamos aprender com essa passagem, evitar que os desejos mundanos e as distrações desta vida nos afastem do verdadeiro propósito de busca pela salvação. Assim como Samuel dedicou sua vida ao serviço a Deus, que possamos também dedicar nossos corações e ações à vontade do Senhor. Que a história nos lembre da importância de permanecer fiéis, mesmo diante das adversidades e tentações, mantendo o foco na nossa jornada espiritual. Que a paz de Deus e suas bênçãos esteja sobre cada um de nós.